Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos fala de uma parábola de um senhor que fez as bodas do filho. Esta parábola está também presente em São Mateus 22, 1, 14. Há uma diferença entre as duas leituras, entre os dois evangelhos. No Evangelho de São Mateus, nos fala de que o Senhor encontra alguém dentro da festa sem as roupas de núpcias. E também faz uma referência de que aqueles que não receberam esse convite do filho, a cidade será destruída e será entregue aos gentios. Os padres da igreja ensinam que esse fato histórico ocorreu. Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito. E a igreja se espalhou fora do judeu. E neste Evangelho de São Lucas também tem algumas diferenças em relação a esse primeiro evangelho. E nós vamos comentar hoje exatamente este Evangelho de São Lucas. Os padres da igreja interpretaram estas duas leituras, Mateus e Lucas, como uma parábola do reino de Deus, e as bodas que estão sendo comemoradas nesta festa é a boda, o casamento de Cristo com a humanidade. Então, no primeiro é um rei, no segundo é um senhor que fez uma festa para o filho. Neste Evangelho de São Lucas, fala que o Senhor enviou seu servo. A tradição da igreja interpreta que este servo é justamente Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar. O interessante neste Evangelho de São Lucas, que estamos comentando hoje, são as justificativas que os convidados que se negaram a participar. Primeiramente, os judeus e hoje todos aqueles que não aceitam e que não querem participar do banquete. Este banquete é o banquete eucarístico. E é curioso porque esta festa não é durante o dia, é à noite. É uma ceia. Lembremos da Quinta-feira Santa, da Santa Ceia do Senhor. Os padres interpretam que esta cerimônia ocorre à noite, porque justamente chegados os últimos tempos. Então, estamos nos últimos tempos. É noite. Então, aqueles que se justificaram nos deram 3 tipos de justificativa. O primeiro disse: dispensa-me porque comprei um pedaço de terra e vou olhá-lo. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi, que são as parelhas, e preciso experimentá-los. E o terceiro disse que casei, não posso ir. Então o Senhor fica irritado e disse: vá buscar e enche a minha festa. E trouxe os cegos, aleijados, os coxos, disse: ide pelos bairros da cidade e traga o pessoal. Esse bairro da cidade ainda está restrito aos judeus. Mas o servo disse: ainda sobram vagas. Ele disse: ide pelos caminhos e obriga-os a virem à festa.
A tradição da igreja interpreta que esses caminhos é justamente o evangelho de Cristo sendo proclamado pelo mundo. Os caminhos são os gentios. Lembremos que o evangelho e a igreja sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo. E pelo mundo todos somos gentios. Nós somos gentios também. Nós somos esse caminho que o Senhor pediu para participar do seu banquete. Mas o que significa a primeira justificativa? Comprei um pedaço de terra e tenho que ver. A tradição da igreja interpreta que esse pedaço de terra é justamente o mundo. A vida material. A vida que nega o mistério. Aquilo que está para além dessa simples festa. O pedaço de terra é nossa parte no mundo. A segunda justificativa fala de 5 juntas de boi. Os padres entendem que 5 é exatamente o número dos sentidos. Vista, olfato, audição, tato, olfato. E que estão ligados aos prazeres. Novamente, nosso apego ao mundo se dá pelos sentidos. E o terceiro, que disse, não posso ir porque casei. E aqui casamento, veja só, Deus nos está convidando a um casamento, a uma festa de casamento, onde Cristo está casado, as duas naturezas de Cristo, o homem e a humanidade se juntam, Cristo e a igreja, é o casamento, e Cristo e as almas de cada um, é o casamento. É este casamento que está sendo comemorado. E aí nós preferimos o mundo, o pedaço de terra, o sentido do mundo, os nossos casamentos com o mundo, nossos apegos com o mundo, que nos impedem de participar do banquete de Cristo. Então, esta parábola, os padres a interpretam alegoricamente como um resumo da salvação que Cristo vem nos oferecer e que nós recusamos. Estamos casados com o mundo. Vivemos dos prazeres do mundo. Temos as propriedades neste mundo. E isso impede participação do banquete eucarístico, que está aqui. Todo domingo o Senhor se oferecendo, nos convidando para esta ceia, para este banquete, para esta comemoração desse casamento. E nós, às vezes, ou muitas vezes, recusamos. Jesus Cristo fez um casamento com a humanidade. A criação do homem é um casamento. Deus criou o homem e se uniu ao homem. Isso é um casamento. Mas nós preferimos outro noivo, outra noiva, que nos conduz à morte. Enquanto que o noivo quer nos levar para a vida eterna, nós preferimos a senhorita morte, que nos leva ao túmulo, à morte. Portanto, é um mau casamento. Os padres entendem que a Eucaristia é um banquete de núpcias. É o encontro da alma com seu esposo. E a pergunta que nós temos que responder é: quem é o meu esposo? Eu estou casado com quem? É uma pergunta muito simples. Escolha um pedaço de terra, os 5 sentidos, ou os casamentos aqui, entre aspas.
É um menu, é uma diversidade de casamentos e de opções que o homem tem. Quando existe um único casamento que de fato nos dará a vida eterna. E ainda muita gente se queixa de estar solteiro ou solteira, está sozinho. Ninguém está sozinho quando tem a igreja, quando tem a Cristo, independentemente do estado civil. Portanto, este evangelho é muito forte. É o convite que Deus está dizendo: eu preparei para vocês uma festa, um banquete. Está pronto. Eu quero que você participe. Não, mas eu não posso. Eu já estou casado. Eu estou ocupado. Eu tenho outras coisas para me preocupar do que participar. Portanto, supliquemos a Deus que nos permita participar do banquete, participar desse casamento, reconhecermos o casamento com Deus, que possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.